Boa noite, muito boa noite. Estamos aqui para mais uma edição dos Diários Acadêmicos e hoje com Edival Lourenço e Itami Franco. Vamos falar sobre história e literatura. E nós estamos em um local histórico, né? A Casa Altamiro de Moura Pacheco, que é, na verdade, seu nome oficial, Casa de Cultura Doutor Altamiro de Moura Pacheco. Diga. Ele foi candidato a governador do estado. Sim, tem muita É história aqui. político, tem história. Exatamente, muita história. Então, nada melhor do que falar de história na casa de um personagem histórico. Então, vamos começar, Itami, Edival, vocês falando um pouquinho sobre a história de vocês. Quem são vocês? Por que vocês estão falando de história e literatura? Bem rapidamente, para o nosso público ter uma ideia de quem são os nossos personagens. Edival? Itami, Itami, por favor. Bom, fui professor universitário, vamos dizer, durante mais de 50 anos, né? E pesquisador, eu pesquisei muita história de Goiás, né? E tenho doutorado na área de ciência política, na USP, né? E escrevi diversos livros, né? Sobre a história de Goiás, né? Coronelismo em Goiás. Que é um clássico, né? Questões agrárias, né? Sobre a história de Goiás com política e a economia de Goiás se desenvolvendo até os anos 70, né? Também a história da Assembleia Legislativa, eu escrevi vamos dizer, 3 livros contando a história da Assembleia Legislativa, cada legislatura, desde 1890, quer dizer, do início da República, que aí era um parlamento bicameral, né, Câmara e Senado, Goiás tinha, até, vamos dizer assim, a década de 30, depois da eleição de 34 e o período que vai de 47 até 2012. Então eu tenho o envolvimento, aí tem muitas crônicas e tal, mas que relata problemas de literatura, de história e tal. Então eu acho que é um momento fundamental para a gente trabalhar essa perspectiva. Maravilha, inclusive tive a honra de participar de algumas bancas com o professor Itami, né? E em várias delas aparecem, né, essas discussões sobre literatura, né? Porque para pensar o coronelismo em Goiás, não tem como, né, deixar de citar sua obra. Sim. E, obviamente, né, muito que foi feito em literatura acabou dialogando também de alguma maneira. E, Edival, quem és tu, homem? Rapaz, pois é. E como? Eu sou invocado com literatura desde a minha adolescência. Aliás, eu comecei a estudar para poder contar histórias. Porque se eu não fosse aquela vontade de estudar para poder escrever histórias, talvez eu não tivesse estudado, porque a gente vivia numa situação distante de escolas, distante de situações para poder estudar. Mas então, tendo estudado, eu fui funcionário da Caixa Econômica Federal, fui advogado, fui professor universitário e até hoje eu já escrevi, acho que uns 17 livros, sendo que um deles é de cunho histórico, que é Naqueles Morros Depois da Chuva, que narra um período do ciclo do ouro em Goiás. Perfeito. Então, no caso aqui, você é alguém que debruçou-se de fato sobre o romance histórico, né? Então, essa experiência vai ser fundamental. Sim, o romance histórico é uma coisa que eu não estudei formalmente, mas pessoalmente eu debrucei muito sobre o que é o romance histórico, como deve ser feito, como fazer, e eu pesquisei um período da história, mesmo não sendo historiador, eu pesquisei bastante, na realidade o ciclo do ouro por 20 anos, né, para poder escrever Naqueles Morros Depois da Chuva. Não foi uma pesquisa sistemática, uma pesquisa de curioso, olhando aqui, olhando ali, fazendo viagem, perguntando para as pessoas, lendo livros sobre o assunto e tal, mas foram 20 anos de pesquisa. E vamos aprofundar isso daqui a pouquinho. Mas olha só, a minha primeira pergunta é a seguinte: quais são os pontos de afastamento e também de convergência entre a literatura e a história de maneira bem geral, para a partir disso pegarmos um rastro? Professor? Eu acho assim que a história, ela tem, vamos dizer, como exigência, alguma coisa de contexto, mas de forma mais concreta, mais realizada, com os personagens, de certa forma, sendo identificados. Quer dizer, então,
ela tem esses traços marcantes para o conhecimento, a época, quer dizer, o contexto, né? Os personagens, a forma como os personagens se desenvolvem, trabalham e tal. Já a literatura não precisa ter essa mesma dinâmica. A pessoa pode trabalhar o contexto com personagens diferentes, com características diferentes, exatamente porque a literatura tem um pouco da ficção, né? É muito comum, né, você pegar os fenômenos históricos e trabalhar ao mesmo tempo. Por exemplo, depois a gente trabalha isso, mas tem uma série de livros, uma série de trabalhos interessantes, muito bons, que tratam de período histórico, mas os personagens muitas vezes são diferentes, não são os mesmos. As características ambientais às vezes até são diferentes, embora a exigência da literatura seja que tenha o contexto mais ou menos próximo, né? Perfeito. Inclusive existe um debate muito forte na universidade sobre se a ciência histórica é uma ciência narrativa, sobretudo narratividade, né? Um dos autores preferidos, que eu prefiro no caso, que trata disso é o Hayden White, né? Que ele fala da questão dos tropos, né? Que você pode contar uma história mesmo enquanto historiador, né? A partir do drama, a partir da comédia, da ironia. Mas essa é uma discussão realmente profunda, né? Que tem várias e várias frentes. E você, Edval? Olha, acho que as circunstâncias de afastamento da literatura e da história é isso, mais ou menos isso que o professor já disse. Mais ou menos é exatamente isso que o professor disse. Porque a história, o historiador tem que buscar a aproximação maior dos fatos. Ele tem que buscar a verdade, mesmo que aquelas verdades não sejam interessantes do ponto de vista dramático, do ponto de vista lírico, do ponto de vista romanesco, mas ele tem que buscar a verdade daquilo que aconteceu. Já a literatura, ela, a partir dos fatos reais, ela pode ficcionar, ela pode criar ficção ao redor daquilo e transformar fatos que às vezes não tinham o brilho de um drama, não tinham o brilho de uma tragédia, ou não tinham o brilho de humor, e transformar aquilo numa peça literária. Daí é que reside o charme de se fazer literatura histórica. Segundo a maioria dos críticos, inclusive o Harold Bloom, disse que quem começou com essa história de fazer literatura, romance histórico, foi o Walter Scott. Ivanhoe, né? Ivanhoe, né? Ele pegou e romanceou aquelas intrigas que tinha no reino de Ricardo Coração de Leão, que foi uma história que teria acontecido da época que ele escreveu, há quase 600 anos antes. Ele foi lá e pesquisou aquele período, os costumes de época, a roupa de época, as pessoas envolvidas naqueles dramas, quais os valores que envolviam as pessoas, que moviam as pessoas. Ele foi naquele tempo, levantou tudo isso, incluiu personagens novos, ficcionou acerca daquilo, usou personagens reais e personagens fictícios e montou Ivanhoe, que hoje, até hoje, assim, 200 anos depois, é o romance histórico perfeito. Quintessencial, ele serviu de modelo, né? Serviu de modelo, ele foi assim, um modelo até hoje dos romances históricos. É claro que de lá para cá, muita coisa foi inventada. A técnica se aprimora, né? Se aprimora, mas o básico, a estrutura básica do romance histórico foi feito por Walter Scott em 1600 e qualquer coisa. Inclusive tem um detalhe interessante nesse livro, que o Robin Hood, ele é um coadjuvante. E o Robin Hood, ele é um personagem, enfim, controverso, porque tem algum resquício histórico ali e tal, mas ele é muito mais literário, né? E é curioso que depois desse livro, o Robin Hood ele ganhou tanta projeção, ele foi um coadjuvante que roubou a cena, ele começou a ter obras inspiradas nele mesmo, criou-se toda uma mitologia em torno ali e tal. Pois é, você vê que a história, às vezes a história é um pouco sem tempero. A ficção entra e tempera, dá um tempero naquilo. E o romance histórico é uma coisa assim tão interessante. O Bento Fleury, nosso professor, crítico, escritor aqui de Goiás, ele fez um levantamento dos romances escritos em Goiás, desde o primeiro até os mais recentes. E ele constatou que a maioria dos romances, de alguma forma, tem algum fundo histórico. Inclusive, o primeiro romance que se escreveu aqui em Goiás
foi o do Bernardo Guimarães, que foi o Ermitão de Muquem, em 1858, que é um romance histórico que relata, ele faz lá os seus dramas, os seus romances, as suas tramas de romance, dentro daquela novena, daqueles folguedos religiosos que tem lá em Muquem. Então, a partir daqui foi que ele escreveu o romance. Então, o primeiro romance escrito em Goiás, de 1858, foi Bernardo Guimarães e é um romance histórico. Ou seja, pegou a história como pano de fundo, né? História como pano de fundo. E tem um detalhe interessante, e isso a gente pode discutir também com o professor Itami, é que você escrever num romance contemporâneo, né, ou seja, que fala do nosso tempo, ele, depois de um certo momento, ele vai se tornar um romance histórico também, né? Sim. E nesse caso, ele se transforma em um documento histórico. E aí já cai, né, na alçada do professor Itami, né? Como que é isso, professor Itami? Você pensar, por exemplo, em um romance como... Vou pegar o Tronco, digamos, Sim. que é muito conhecido, talvez o mais importante nesse ramo aqui em Goiás. Que quando ele foi escrito por Bernardo Ellis, ele era um romance histórico, e hoje em dia ele passou a ser por si mesmo um documento, né, que é um documento de discussões da época, né? Eu acho, inclusive, você pegando o Tronco, né, tem uma série de controvérsias, mas vamos lá, você pegando o Tronco, o Bernardo Ellis pega todo o contexto da região, assim, caracteriza inclusive a região, né, o Nordeste goiano, próximo à Bahia e tal, toda aquela situação do duro, mas os personagens são outros. Mas os acontecimentos, por exemplo, o papel da polícia, do juiz de direito que foi acompanhando a polícia, inclusive, assim, que é o Calmon, né? Hã? O Calmon? O Calmon, que ele era o personagem que o governo designou para poder fazer realmente a questão toda, né? Então, a ação da polícia matando o coronel, o pai do Abílio Volner, né? Então, toda essa história lá, ele narra, mas é outro personagem que morre, não é o tal do... Aí tem uma outra classificação, além de um romance histórico, é um romance à clef, né? Com chave, né? Com romance com chave. Como os franceses dizem. Com chave, né? Porque a chave é você descobrir quem na vida real é aquele personagem fictício, né? Aí agora, o que é interessante? O Abílio, o nosso amigo, né, do lado também da academia, tem 2 livros contestando Bernardo Ellis. Eles criticam, né? Inclusive tem um filme de lá que eles criticam, o filme se baseia no Tronco, que é porque o Bernardo Ellis, vamos dizer assim, como escritor, né, ele não tinha que seguir à risca, né, toda a questão que a família exige. E tem também um frei, né, um frade, lá do norte de Goiás, que escreve, ele escreve fala muito sobre os sertanejos e tal, é bem interessante a obra dele, mas ele escreve um trabalho sobre o Tronco. E aí ele chega mais próximo do que a família fala, porque ele defende um pouco a família religiosa e tal, lá, do Tronco, né, vamos dizer, da região toda, né, que eram líderes políticos, ligados a Porto Nacional e tal, ele era de Porto Nacional, né. Então, a situação do Duro ele traça de uma forma um pouco diferente do Bernardo Ellis, mas também com um contexto histórico, e não é, vamos dizer, não é um trabalho histórico, é um trabalho mais dele como pessoa, como amigos e tal, assim, que trabalha isso. Então, você tem muito dessa literatura brasileira nessa perspectiva, né? Sim. Não, e no Tronco tem uma questão interessante, que, por exemplo, tem um personagem Catulino, na verdade o Severo no romance, né? Que na verdade é o Catulino, né? Que no filme eles devolvem o nome pro personagem, que é uma figura que representa a polícia da época, né? E ele teve envolvido em tudo quanto é coisa. Ele foi o policial que escoltou o Pedro do Vico, do Rio Verde até Goiás. Ele esteve no evento da Santa Dica, né? Naquela confusão toda ali e tal, e estava também na situação do Tronco. Você vê, por exemplo, a questão da Santa Dica, né? Quando você pensa nessa questão do misticismo, né? Do misticismo
no Brasil. Quer dizer, você tem Canudos, que é toda uma perspectiva vamos dizer assim, de história, romanceada depois por uma série de autores, né? Os sertões, né? Os sertões, né? Os sertões. Vargalhosa, Guerra do Fim do Mundo. Guerra do Fim do Mundo. Vamos dizer assim, a história mesmo narra toda uma série de eventos da Bahia, né? Do interior da Bahia. E é interessante que, por exemplo, o Rui Facó, quando ele vai trabalhar, ele trabalha o tronco, trabalha a situação lá de Canudos, numa perspectiva bem diferente, porque ele pega não a questão do fanatismo, né, que é o ponto principal. Sebastianismo, né? Hã? O sebastianismo. Mas ele pega a situação do trabalhador do Nordeste, que é explorado, né? Vamos dizer assim, bom, embora o período que aconteça já é o período do final, já tem acabado com a escravidão, mas a servidão continua, o domínio dos latifundiários, né? E é interessante porque quem denuncia lá na Bahia toda essa questão do aparelhamento que o Beato faz, né? São os fazendeiros que estão perdendo mão de obra e a Igreja Católica que está tendo que não é vinculado à Igreja Católica. O Beato, ele não era religioso, assim, no sentido, ele não tinha padre, não era religioso. Não tinha uma filiação oficial com a igreja. Nada, não tinha. E aqui com a Santa Dica. Santa Dica, aqui em Goiás, Santa Dica, é a mesma coisa. Os padres de Trindade têm muitos artigos e crônicas e coisas contra a Beata, né? No romance do Moura, Sete Léguas de Paraíso, fica bastante evidenciado essa questão da igreja contra a Santa Dica. Né? Sim, pois que é um romance... É um romance histórico. Histórico, né? Muito interessante. Né? Quer dizer, então você tem, por exemplo, agora tem o livro do Lauro Vasconcelos, que é uma dissertação de mestrado, onde ele trabalha historicamente os dados todos da Santa Dica. Quer dizer, depois você tem uma série de trabalhos. E essa questão, por exemplo, essa proximidade, vamos dizer assim, quando você pensa em Canudos, pensa em Santa Dica, né? O mesmo vínculo, quer dizer, das pessoas migrando, né? Migrando das roças e tal, vamos dizer, e tornando um vilarejo ou uma fazenda, no caso, uma cidade, né? A igreja e os fazendeiros contra. Quer dizer, então você tem uma feição, um quadro histórico, um quadro de opressão e tal, que vamos dizer assim, as pessoas buscam outras alternativas de vida, né? Quer dizer, historicamente e realmente. Voltando para Santa Dica e para o romance do Moura, uma vez eu vi ele comentando o seguinte, que ele escutou a história da Santa Dica, era uma coisa muito obscura, alguém comentou com ele, não, teve aquela história lá, não sei onde, não sei o quê. Ele pesquisou, teve dificuldade em achar os documentos iniciais, e depois que o livro saiu, houve, vou dizer assim, uma consagração da Santa Dica enquanto personagem da história goiana. Então, a minha pergunta para vocês, aí o Edival pode começar respondendo, a literatura tem essa força para transformar um fato histórico obscuro em algo que vai chamar a atenção da universidade, vai chamar a atenção, inclusive, hoje em dia, de movimentos feministas ou espíritas, né, que acabaram abraçando a Santa Dica, no caso, aí, um exemplo, né, pegando o romance do Moura. A literatura tem essa força, de fato? Ou seja, aumentar a influência ou a importância de um fato histórico? Com certeza, a literatura faz isso. E eu acho que esse caso da Santa Dica, o caso do Sete Léguas de Paraíso do Moura, é um caso típico, mas tem outros fatos assim em que a literatura realça os fatos históricos. O Tronco, por exemplo, esse fato lá de Trombas não teria a importância que tem se não fosse o romance do Bernardo.
Então, foi o Bernardo que deu assim, evidência e brilho a essa história. Certo? Você vê que os historiadores mesmo, praticamente, não se refere ao fenômeno que houve, ao fenômeno político que deu origem ao tronco, né? Quer dizer, deu origem à história toda lá. Né? Você não vê em nenhum livro de história o fenômeno. Quer dizer, assim, o pessoal fala, vamos dizer, das oligarquias do Caiado e tal, mas o vínculo histórico, assim, a história mesmo, você não vê. É verdade. Agora, pensando no romance histórico enquanto essa criação, né, de estrutura literária mesmo, Edival, pela sua experiência, né, como que foi esse processo de escrita Naqueles Morros Depois da Chuva? Você teve uma ideia lendo algum livro de história? Como que foi isso? E a própria pesquisa também? Eu só queria comentar antes o seguinte. Eu tenho uma ideia sobre o romance histórico que ela divide em várias vertentes. Importante isso, para a formação do público. Né? Porque existe o romance histórico, mas depois nós vamos ver que existe um romance histórico que ele não vai na grande história. Assim, vamos supor assim, um romance que o personagem não é assim, faz parte, você vai nos livros de história... Não é um Napoleão, né? Não é um Napoleão, não é um Dom Pedro, não é um Tiradentes, não é um JK. Os personagens não são, eles não fazem parte da grande história. E aí então, eu classificaria, eu peguei de pessoas que estudam o tema, são romances de não ficção. Eles não são propriamente históricos, eles são romances de não ficção. Eu quero citar um exemplo aqui em Goiás de um romance que, segundo, se for por essa perspectiva, é classificado como um romance histórico, mas aí, sob essa perspectiva, ele não seria histórico, ele seria de não ficção. Boa noite, Baiano. Chegando uma figura histórica aqui, e também literária, Everton Baiano. Grande Baiano. Bom? Tranquilo? Baiano aparecendo aqui Vamos com ele, no filme. Aí, exatamente. Estamos ao vivo. Tá vendo? Isso vai virar meme, o Baiano invadindo a nossa live, né? A invasão do Baiano. A invasão da Bahia, né? Da Bahia. Bahia invade Goiás. Então, eu quero fazer essa comparação desses dois romances. Assim, sobre essa definição do que é um romance histórico e o que é um romance sobre fatos reais. O Tronco é um romance histórico porque ele contextualiza uma história que está dentro da grande história, dentro do coronelismo e tal, ele está dentro dessa história e você pode pesquisar os livros de história e encontrar essa problemática inserida na história de Goiás. Aí um outro exemplo, você pega Veias e Vinhos de Miguel Jorge, que é uma história de fatos reais, acontecido num massacre que não, até onde sei, um massacre ainda não foi revelada a causa, né, sobre o que aconteceu aqui em Goiânia, na Rua 74. Né? Então, assim, no geral, todos os dois são romances históricos. Você pegou um fato e transformou, um fato real e transformou em história. Mas o caso do livro do Miguel Jorge, isso não tira o mérito de forma nenhuma, mas o caso do livro do Miguel Jorge não é um romance histórico puro, ele é um romance histórico, ele é um romance de não ficção sobre fatos reais. Ele usa a história como pano de fundo. Ele pode usar até o contexto ali, mas essa história que ele conta não faz parte do que se chama da ciência histórica. A história de Goiás, se você for estudar a história de Goiás, você não vai ver o massacre da Rua 74, ela não entra lá, não é tema. Seria microhistória, né? Seria microhistória. Ou seja, aqueles fatos, os eventos, tal, que estão inseridos na história, mas eles não explicam o contexto, né? No caso, nem história não é, porque é um acontecimento, um crime que houve, né? Que depois, vamos dizer assim, pode ter a ligação com a polícia, com a justiça e tal, mas
não é um fenômeno histórico, você é um personagem de famílias e tal, que é bem interessante, assim, essa análise que Seria um evento que passaria no jornal policial e seria esquecido, né? E seria esquecido. Ele não é parte da grande história do Estado. Dá para produzir um diálogo com a Sangue Frio, do Capote? Sim, a Sangue Frio é um tipo do romance do Miguel Jorge. Ele pega um fato, uma tragédia ali, onde uns vagabundos, não vamos ser vagabundos assim, uns sujeitos, uns meliantes, eles chegam numa fazenda, em Helcombe, eles chegam naquela fazenda e matam as pessoas porque eles eram sádicos tal, e para roubar quase nada ali, eles matam as pessoas, é um massacre que faz ali. É bem parecido com a história que o Miguel Jorge conta em Veias e Vinhos, que também as pessoas foram assassinadas. E nesse não revelou o caso. Lá no caso A Sangue Frio, o Truman Capote chegou na história dele, chega a revelar, o sujeito contou por quê, não era por nada, não tinha uma razão pessoal para aquilo, mas era uma sanha de matar, né? O que era perverso, né? E os caras foram condenados à morte, né? Na hora que o cara vai condenado à morte, você tem até dó dos caboclos com as perninhas fininhas, você não... Tem um detalhe interessante, que o Capote, ele esperou os acusados, os criminosos, a serem eletrocutados à cadeira elétrica para poder terminar o romance, né? Exatamente, ele esperou muito tempo. Aquele romance é igual o romance do Miguel. O romance do Miguel é grandioso. O romance do Capote também é grandioso, como o Tronco também. Né? Mas só que, por exemplo, o Tronco é um romance histórico, A Sangue Frio não é um romance histórico, é um romance de fatos reais. Inclusive, lá nos Estados Unidos classifica com jornalismo de ficção. Isso. Né? E aqui o caso do Miguel também, eu acho que é um romance sobre fatos reais, mas que não é sobre fatos históricos. E o que é Naqueles Morros Depois da Chuva, nesse contexto? Esse é histórico puro. Porque eu até quero alongar um pouquinho mais sobre... À vontade. Porque você tinha me perguntado sobre as pesquisas Sim. Naqueles Morros Depois da Chuva. Naqueles Morros Depois da Chuva tem uma longa história. Eu tinha terminado de escrever A Centopeia de Neon, e A Centopeia de Neon me trouxe uma certa dificuldade para escrever um segundo romance. A Centopeia de Neon teve uma aclamação até acima do que eu podia esperar, ganhou prêmios e tal, aquela coisa toda. E eu fiquei assim, quando acontece um negócio com você pensa, e agora? O que eu vou escrever que possa repetir mesmo a mesma performance que foi o livro anterior, né? Aí eu fui assistir uma palestra na década de 90, eu fui assistir uma palestra do Luiz Palacin, poucos anos antes do falecimento dele, acho que ele morreu em 98, foi uns 4 anos antes dele morrer, eu fui assistir uma palestra dele em algum prédio da universidade, aqui na Praça Universitária, sobre a história de Goiás. E no fim, uma conversa boa, ele tinha um bom apanhado sobre a história do Brasil, de Goiás. E aí no final o Palacin falou, inclusive essas histórias, história de Goiás, ela tem muito material para literatura, para trabalho artístico, para cinema, para literatura e tal. E eu acho que os artistas subutilizam esse material histórico. Eles poderiam aproveitar muito mais e melhor esse material para desenvolver o seu trabalho. E eu pensei assim, esse padre está falando comigo. Né? É o confessor dele. Esse padre está falando para mim. Mas né? o Palacin era assim, ele não provocava também o caso do coronelismo. E ele escreveu sobre coronelismo também. Pois é, então eu senti provocado que os escritores não se aproveitavam do conteúdo histórico de Goiás para poder escrever suas obras. Como eu estava procurando alguma coisa para escrever, eu pensei, eu vou procurar alguma coisa da história. Mas aí me bateu na gente, eu sou tão ignorante de história, eu não sei geografia, não sei história, não sei sociologia, antropologia, eu sou ignorante nessa área. Então, vai me dar trabalho demais, filho, mas eu vou enfrentar esse desafio. Aí eu comecei a ler aqui, ler ali e tal. Aí eu encontrei, eu estava lendo um livro do Paulo Bertrand, História do Homem do Planalto Central.
Acho que é esse, mais ou menos. Isso, clássico, né? É um clássico dele. Esse é um livro imenso e intenso ao mesmo tempo. É um ótimo livro. Quem tiver a oportunidade de ler, não perca essa oportunidade, que é um ótimo livro, do Paulo Bertrand. Aí então, e lá numa nota de rodapé, tinha lá uma noticiazinha seguinte, que um certo conde d'Alva, Luiz de Assis Mascarenhas, que foi governador de São Paulo, esteve aqui em Goiás por 4 anos, ele retirou tanta riqueza daqui de Goiás, que ele levou essa riqueza para o Rio de Janeiro, comprou um navio para mandar essa riqueza para a Inglaterra. E ele demorou tanto a chegar as suas coisas lá, para poder colocar no navio, que o navio ficou aportado muito tempo lá no porto, no Rio de Janeiro, que aí e tinha lá, o nome do navio era Conde d'Alva, que era o nome do Luiz de Assis Mascarenhas, o nome de nobreza dele, que depois disso os navios passaram, os navios lentos que ficavam aportados no porto no tempo, os cariocas chamavam de o navio Conde d'Alva, porque ele demorava a sair do porto. Mas o do Conde d'Alva demorou porque estava esperando chegar as suas pedras, os seus diamantes, as suas barras de ouro, as suas coisas, para poder mandar para a Inglaterra, para a sua fortuna pessoal. Então, isso foi tão interessante porque o Conde d'Alva, Luiz de Assis Mascarenhas, ele veio para poder preparar o Estado para poder deixar de ser para a província deixar de ser uma província vinculada a São Paulo para ser uma província autônoma. Então, sob o comando dele, o trabalho dele preparou a nossa província para ser um estado autônomo, né? Que em 1740, por aí, em 1750, que se tornou um estado autônomo. Então, foi ele que preparou, mas para poder preparar teve um custo enorme, que foi a corrupção. Então, o nosso Estado já nasceu sob o ciclo da corrupção. A nossa formação histórica tem por base a corrupção. Aí, quando eu vi esse negócio do rodapé no livro do Paulo Bertrand, e eu falei, aqui é que eu vou bater o meu enxadão aqui. Eu vou arrancar a minha pepita de ouro aqui. Achou o veio, né? Achei o veio. Era aqui que eu vou achar o veio. E aí, então, eu comecei a pesquisar sobre o período do ouro. Li muita coisa sobre garimpos. E não só li sobre garimpo, mas eu já tinha conhecimento. Na minha infância, nós moramos numa região de garimpo, na beira do Rio Claro. Meu pai também era garimpeiro. Então, eu conheci muito essa história de garimpo, vi garimpar. Eu tinha uma noção, vi fazer virada no rio, que ia estancar o rio todinho para você garimpar o fundo do rio. O rio tem um veio. Você fecha o rio, cria um veio alternativo e o rio volta lá embaixo, ele volta para o veio novamente. Naquele pedaço, entre o açude e o rio retorna para o veio, aquele pedaço é passado na peneira para poder pegar o ouro e o diamante. Eu vi fazer isso no Rio Claro. Inclusive, vi isso depois, numa primeira enchente, rodar tudo e tal. Então, assim, eu tinha um conhecimento prático, mas eu viajei, fui para garimpos antigos, para Crixás, voltei nos garimpos lá da região de Jaupaci, fui em garimpos lá na Bahia, que ainda estava ativo, fui em garimpos aqui em Campos Verdes, Campos Verdes, né, que tirava esmeralda, eu tive aqui, então assim, eu visitei muitos locais, percorri parte do caminho, esse caminho entre Pirinópolis e Goiás, eu percorri esse caminho aí para poder conhecer o trajeto. É o mesmo caminho de Cora? Hoje é o caminho de Cora, certo? E depois vai ser o caminho de Cora. Teve alguém que até sugeriu por que não chama o caminho de naqueles morros depois da chuva, mas não teve eco, né? Não teve eco. Aí então... Nem Humberto. Nem Humberto, né? Aí então aí eu fui pesquisar ali a Idade do Ouro do Brasil de Charles Boxer, li Cascalho, Heber Salles, li Pium, os garimpos de Goiás, do Eli Brasiliense, e assim eu li material demais sobre garimpo, né? E também li muita coisa dos primeiros
viajantes que passavam por Goiás, a impressão que eles tinham de Goiás daquelas épocas antigas. Então foi a partir, e li também textos de época. Aí a grande dificuldade, professor Itamir e Ademir, e Baiano aqui presente, e você que está nos assistindo, a grande dificuldade que eu tive foi de achar uma linguagem que eu pudesse escrever o livro. E aí seria a questão literária. Com essa chave, vamos fazer o nosso intervalo e voltamos daqui a pouquinho com Diálogos Acadêmicos. Voltamos agora com Diálogos Acadêmicos, hoje discutindo literatura e história com Itamir Campos e Edivaldo Lourenço. Falávamos sobre Naqueles Morros Depois da Chuva. Vamos voltar nele daqui a pouquinho. Mas, professor Itamir, quais são os livros que o senhor indicaria para essa discussão sobre literatura e história? Em dois campos. Primeiro um campo teórico, né, que o senhor é um grande historiador, lida muito com teoria, e também como exemplos na prática. Nós falamos do tronco, o que mais que tem além do tronco? Você tem uma série de livros, que trabalha o período de Brasil, né? Por exemplo, como a gente estava conversando antes, com o problema da Bahia, né? Dos milagres e tal. Quer dizer, o Palacinho, inclusive, trabalha com esse período. Então você tem muitas literaturas que trabalham com essa questão da história, mas assim, teórico mesmo, tem alguns artigos, quer dizer, eu vi alguma série de artigos que trabalha com, vamos dizer assim, literatura e história, a relação possível, né? Que ele trabalha muito com isso. Livro mesmo, assim, eu praticamente não vi, quer dizer, você tem muito livro de história que pode servir como modelo, né? Muito livro de literatura que pode servir como modelo, né? E você pode também ter, como o Edivaldo bem demonstrou, uma iniciativa de pegar, vamos dizer, e de terminar trabalhando fenômenos de forma literária que dão um gabarito histórico, né? Quer dizer, eu acho que isso é um negócio possível. Então, eu acho nessa perspectiva. Um exemplo voltando à questão do livro romance histórico, romances sobre fatos reais, o romance de não ficção, podemos citar a Viagem Abissal do Baiano. Ele oscila entre ser histórico e ser um romance sobre fatos reais. Expedição Abissal. Expedição Abissal. Né? Sobre a viagem do senhor Altair, né? Salles. O pessoal empreende uma viagem e elas acabam... Uma viagem ao centro da Terra. Viagem ao centro da Terra. Não, essa discussão é interessante. Essa discussão é interessante, o Baiano pode até participar dela também. No seguinte sentido, a história que o professor doutor Altair Salles conta é uma história que ela é, de alguma maneira, inverossímil, né? Por conta do tempo que ele fala que ficou... Né? Ele fantasia e tal. E quando o Baiano ele foi escrever o romance, aqui presente, ele pode confirmar, ele teve que trazer mais pro chão, né? Porque a história real seria mais fantasiosa. E tem aquela questão, que até aristotélica, né? Que a literatura precisa ser verossímil, porque a vida não precisa ser. A vida é uma loucura, né? Não, basta você olhar, basta você pegar assim, a televisão, qualquer dia da televisão, você passa um dia diante das notícias da televisão. A maioria daqueles fatos não serve para ficção porque elas são tão absurdas que elas são inverossímeis. Se for noticiário político, então? O noticiário político, por exemplo, é inverossímil. Você não dá para poder fazer porque você vai colocar num romance, se você pegar, vamos supor que você vai fazer um romance sobre tudo que acontece um dia, vai fazer um Ulisses, tudo que aconteceu num determinado dia, né? Mas aqui no Brasil você não tem condição de fechar um dia, você liga a televisão e fala, vou escrever um romance com base nisso que acontece. Você vai ter que cortar muita coisa, ou então cortar muitos aspectos de muitas coisas, porque a maioria das coisas que passam na televisão hoje não dão para romance porque são inverossímeis. Vai parecer realismo mágico, né? Realismo nem é mágico, é alucinado. É alucinado. Por falar nisso, Edivaldo, voltando para aqueles morros,
Tem vários elementos que você colocou que é de realismo mágico, né? Isso. Como que você fez esse encaixe de colocar no romance histórico, que, enfim, tinha os personagens, tinha todo o itinerário, tinha os fatos sabidos e reconhecidos historicamente. Como que você encaixou esses elementos? Olha, é o seguinte, o meu realismo mágico que tem naquele livro, ele não vem da leitura do realismo mágico, seja do realismo mágico latino-americano. Do boom, né? Latino-americano. Ele não vem do Gabriel Garcia Marques, do Gabriel Juan Garcia Rulfo Marques, e tal. do Juan Rulfo, do Borges, nem do realismo fantástico que vem da Ásia, do Japão ou da Coreia, que tem muito realismo mágico por lá. Mas não vem desse pessoal. O Murakami, por exemplo, ele tem um realismo mágico assim que deixa o Garcia Marques envergonhado. Nem no Campo de Carvalho. Campos de Carvalho. Não, o Campos de Carvalho já é uma loucura, né? Uma alucinação, né? Mas então, o meu realismo mágico que tem naqueles livros são de histórias que eu escutei na minha infância, sabe? O sujeito que faz chover de baixo para cima, o sujeito que vira um queijo e atravessa o rio, coisas absurdas assim, o sujeito que pega um guarda-chuva e sai voando, são histórias que eu escutei na época da minha infância. Então são realismo mágico da minha infância que eu insiro no romance. Perfeito. Agora uma pergunta, professor. Enfim, você é pesquisador de coronelismo, tal, então conhece vários personagens que foram retratados em literatura. Você acha que os nossos autores conseguiram capturar essa voz? A voz do personagem? Quando você lê, por exemplo, sobre a Santa Dica, sobre o Abílio Volney em O Tronco e tal, você acha que esse personagem ele é tridimensional? Ele parece com as figuras que o senhor encontrou na documentação? Eu acho que sim, eu acho que, vamos dizer assim, são poucos romances históricos, num certo sentido, que pegam a história mesmo, mas assim, você tem muito, por exemplo, quando você pega o Bernardo Ellis, ele trabalha os personagens, só que, vamos dizer, claro, ele muda os nomes por uma questão até de problema de família mesmo, né? Por amor aos dentes, né? Então você... Nesse caso, literalmente, né? Literalmente. Então vamos dizer assim, a historiografia goiana, né? Ela tem muito, vamos dizer assim, bom, que é uma coisa que eu vivi. Na década de 70, quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado, não havia uma história de Goiás República. Quer dizer, não tinha nenhuma história de Goiás República. Você tinha, estava o Palacinho trabalhando, a Maria Augusta trabalhando, a Dalícia trabalhando, quer dizer, assim, estava uma série de historiadores, assim, famosos, assim, trabalhando, quer dizer, e eu terminei lendo muito jornal que elas tinham e tal, para poder completar a pesquisa. Por quê? Porque você tinha uma literatura, né? Você tinha uma literatura em Goiás, mas não tinha uma descrição histórica da Primeira República, do período de 30, né? Quer dizer assim, você tinha algumas coisas sobre Goiânia e tal, mas aquela história mesmo você não tinha. Quer dizer, então isso, vamos dizer assim, depois você vai, o Palacinho mesmo tem trabalho sobre o Império, né? Quer dizer assim, sobre o Império e tal. E na época ele estava trabalhando, um período, depois ele e Maria Augusta vão escrever uma série de trabalhos sobre a história de Goiás, né? Mas assim, pelos personagens mesmo, você tem pouca literatura nesse sentido. O professor Pedro do Vico ainda precisa ser melhor. Você não tem um romance sobre Pedro do Vico, quase. Você tem assim, contestações. Eu penso que essa história de pegar um personagem e escrever um romance sobre ele, eu acho que o personagem tem que ser depurado pelo tempo. Você pegar, por exemplo, hoje, escrever um romance em que o personagem é o JK, por exemplo, eu acho que é muito prematuro. Não dá. Vai soar... Não vai dar. Eu acho que não dá jogo ainda. Você tem que esperar o personagem ser mais maduro, por exemplo.
Então, o Walter Scott esperou 600 anos para poder escrever as intrigas lá do Palácio do No caso, por exemplo, pegando que, digamos, Rubem Fonseca fez com o Vargas em agosto, em que o Vargas ele é uma espécie de sombra que circunda toda a narrativa. Mas acontece o seguinte, que ali, em agosto, o romance do Rubem Fonseca é um romance que narra um crime ali. É um romance policial. Ele não é um romance histórico no sentido de vou contar a história do Getúlio Vargas. Sim, é pano de fundo, né? Pano de fundo, certo? Eu acho assim, se você escrever, por exemplo, o romance que vai sair agora, o JK é pano de fundo do romance. A história, não é, Baiano? O JK está ali, embutido naquele contexto de trazer o progresso para Goiás, JK, Brasília, tal, aquele contexto todo. E nesse contexto não há lugar mais para o homem do campo. O homem está sendo expulso do campo por causa do progresso que o JK está trazendo. Você deixa bem explícito que o homem está sendo afastado do campo. Afastado do campo. E naquele contexto não foi criado, não há mais espaço para o homem do campo e não foi criado espaço para ele na cidade. O homem ficou em pé nas coxas, certo? Ele ficou suspenso. Ele ficou em suspenso. Não existia mais pátria para ele. Ele ficou uma pátrida naquele momento. É uma história que inclui JK, mas não é a história do JK. Acho que se eu for escrever um romance em que o JK é o personagem principal, é prematuro, vai soar falso. E eu acho que escrever hoje uma história em que um romance em que o Pedro Ludovico é o personagem, vai soar falso. Ainda não dá. É interessante essa questão que você coloca, a questão do homem do campo, porque você tem, por exemplo, o Hugo de Carvalho Ramos. Ele tem uma série de contos, assim, uma série de contos, que ele caracteriza bem a forma como o pessoal vivia, a exploração que tinha, ele caracteriza a exploração, os costumes do pessoal do campo. Agora, você não tem um livro de história pegando a vida do campo. Você viu a crítica do Miguel Sanches sobre esses períodos? Não, né? Muito interessante o modo que ele fala, a evolução da literatura com relação à vida do camponês. O personagem Pedro Ludovico que foi levantado pelo Baiano é interessante porque ultimamente tem sido feito uma reavaliação histórica dele, né? Porque durante muito tempo a historiografia, o senhor sabe bem disso, ele foi uma espécie de herói, um homem acima de qualquer suspeita. Por exemplo, a questão de Goiânia, né? A questão de Goiânia foi um elemento fundamental para ele, inclusive assim. Eu tenho um artigo que eu trabalho esse período, ele com Goiânia, ele consegue se tornar, né, o interventor depois de 37. Quer dizer, você tem... Ele e o Getúlio são os únicos políticos do Brasil que entra em 30 e sai em 45. Quer dizer, ele ficou, quer dizer assim. Então, o trabalho que ele fez em Goiás, né, a construção de Goiânia e todo o trabalho que ele vai fazer, ele tem um elemento fundamental para continuar, inclusive assim, depois de 45, ele é senador, depois dirige o PSD, a UDN quase não tem chance. Quer dizer, então é um negócio interessante. Agora, ele não tem uma história de... Não, isso sabe disso, porque... Ele está sendo, inclusive, assim... Reavaliado, né? Reavaliado, porque tem o problema de crimes, de uma série de... Tem vários documentos que mostram que os métodos que ele usava muitas vezes eram muito parecidos com quem ele combatia, né? E falando pelo Ludovico, me lembro do Mauro Borges, né? Que, por exemplo, o Mauro Borges tem grandes episódios, né? O episódio do cerco do Palácio das Esmeraldas daria um romance extraordinário, né? É verdade. Não, veja bem, a queda do Mauro Borges, quando o Exército intervém em Goiás, né, em novembro de 64, tira o Mauro Borges, eu estava lá na Praça Cívica, né? E veio, quer dizer, bom, aí testemunha da história. Pois é, aí depois sai o Pedro Mauro Borges, quando eles tomam o palácio, sai aquele mundo de gente para a casa do Pedro Ludovico ali, logo em seguida, né? Então, assim, todo aquele rebuliço, aquelas coisas todinhas, né? Eu acho que um personagem inserido nesse contexto
e mostrar o momento que Mauro Borges é derrubado e tal, eu acho que dá um romance legal. Mas você escrever um romance com Mauro Borges ainda não. Isso daria daqui 100 anos. Hoje é muito prematuro, é verde. Não dá para colher ainda. Certo? Perfeito. Podíamos aproveitar a presença do Baiano aqui para ele falar um pouco sobre a experiência dele do livro citado, né? Do Expedição Abissal. E aí, Baiano? Como que foi escrever Expedição Abissal, que é um romance histórico de alguma maneira, né? Mas em cima do que o Edival levantou, né? Sobre o fato real, né? Não sobre história. Esse romance nasceu de uma conversa banal, assim, no bate-papo, como a gente está fazendo aqui, de um domingo de manhã, na casa de uns parentes nossos, aqui na Vila Nova, e o professor Altair começou a contar essa história. Aí eu falei, que é essa história essa história da história? E eu falei assim, rapaz, isso aí me acendeu uma luz aqui. Vou escrever uma história sobre isso. Deu candeeiro. Acendeu uma luz, eu vou escrever uma história sobre isso. Porque a história era muito assim, era surreal. Pesquisadores saíram daqui no início da década de 70, de Goiânia, professores universitários, foram pesquisar sobre o urânio, estava começando aquele negócio da guerra do nuclear, né, tal, aquela coisa, está sendo muito valorizado. Então, eles foram fazer pesquisas sobre água, sobre esses minerais mais preciosos, né, assim, naquela época, desse tipo de perspectiva, e se perderam lá, né, e o professor Altair, ele é muito astucioso ao contar a história, ele conta para te impressionar, né? Então ele floreou muito a história, e do jeito que ele me contou, quando eu fui partir para a realidade da história de contar, eu falei, isso aqui não vai dar, vai morrer todo mundo. Eu falei, eu não vou matar todo mundo, vou matar só umas pessoas aqui. Até por falta de vitamina D, né? Vitamina D. Então eu abria os espaços, aquelas dolina, que é aqueles espaços onde os meteoros caíam e faziam aqueles buracos, eu fazia eles pararem lá, tomar um pouco de sol que entrava, tal, para poder cair um veado lá de cima. Criar uma verossimilhança. Cair um veado lá de cima e morrer e eles pegarem para fazer comida, tal. Então foi a partir disso aí que eu, quer dizer, como o Edival bem falou. Você editou a história, né? Eu editei a história, eu reinventei a história. Aproveitando que você está com o microfone, mano, teria alguma pergunta para os convidados? Eu queria saber do Edival o que fez, qual foi o start para ele fazer esse novo romance dele, um palmo ou dois acima do chão. Como é que você começou a pergunta? O que deu start em você? O que Não, acendeu a luz? Na realidade, eu acho que um dia eu estava fazendo uma palestra em algum lugar e eu contei a história que eu vi um almanaque do Biotônico, e o almanaque do Biotônico me despertou para leitura, e eu comecei a ler o almanaque para outras pessoas de mentira. Eu pegava, passava o dedo em cima das letras assim, ia contando a história, mas eu dizia para mim mesmo, um dia eu vou aprender a ler para poder escrever história igual essas, né? E eu contando isso na escola, eu contando para alguém, acho que o Ademir e o Carlos Wilson falaram, rapaz, você tem que escrever essa história. O Ademir falou, isso dá um filme, sabe, coisa assim. Então eu estou na origem desse livro? Edival, porque eu vejo nas suas crônicas também umas pinceladas, umas coisas que você capta, assim, essa história do almanaque do Biotônico mesmo já. Exato. Então, assim, na realidade... De eventos, quer dizer, é muito comum você trabalhar, vamos dizer assim, a ficção e eventos lá da sua cidade e tal, o concreto. Aí, então, na realidade, eu acho que aquele romance eu já venho gestando ele desde sempre. Certo? Porque Você nasceu com romance? Eu já nasci com esse romance, porque todas aquelas histórias, de alguma forma, igual você falou, já dei alguma pincelada nela, porque eu tenho mais de 1000 crônicas. Nessas crônicas, em algumas delas por aí... E a pergunta quantos haikais, né?
Então, essas crônicas, a maior parte do romance, ela está assim, contida em alguma pinceladinha numa crônica, noutra, um fato aqui, outro fato ali e tal. Então, quando eu fui escrever a crônica, eu pedi a ajuda da minha mãe para poder ajudar. A minha mãe tem 91 anos. Na época ela estava com 88, 89, por aí, né, que eu escrevi o romance. Aí então, eu ficava conversando com ela, eu não podia fazer assim, entrevistando ela. Eu sentava com ela, tomando assim um chá, e falava, mãe, então, é aquele negócio lá, aquele negócio do diamante, assim, que o sujeito cortou a barriga. Extraiu a confissão, né? Então eu ia conversando com ela não percebia que eu estava entrevistando ela, né? E ela foi me Você gravava? Contando causos. Não, gravava não. Só guardado na cabeça. Guardava na cabeça. Contando causos. Contando causa. Ela me contava causa, eu contava dela, fui contando as coisas e tal. Como é que foi aquele dia que eu caí da árvore, perdi a fala e tal, aquele negócio. Aí ela contava. E aí então... Perdeu a fala e os movimentos. E os movimentos das pernas, né? E aí então... ela foi me contando ao longo de várias semanas, ela foi me refrescando a memória, que muitas coisas eu lembrava mais ou menos, assim, então, e ela foi me refrescando a memória. Então minha mãe me ajudou muito a levantar os fatos para poder escrever aquelas coisas. Então aquele livro, Baiano, ele não tem muita ficção, ele tem muita realidade. Ela que clareou os fatos sobre a sua avó? Ela me lembrou bem os fatos sobre minha avó, mas os fatos sobre minha avó eu me lembro bem. Não, aquelas histórias os iniciais do meu nascimento, ela que me contou. Ela que me contou as histórias. Agora, os últimos fatos da minha avó, esses eu me lembro bem. Porque eu acho sua avó um personagem muito forte ali naquele romance. Sim. Eu já falei até para você. Então, mas eu estava falando antes, deixa o professor falar um pouco. Não, pode contar. Eu quero falar, você me perguntou sobre a linguagem do romance naqueles morros de Ah, sim. E eu não falei sobre esse assunto. Eu tinha uma porção de informações dos fatos e tramas que eu queria colocar no romance. Eu já tinha isso mais ou menos montado. Mas de todo jeito que eu ia escrever, ficava parecendo uma reportagem, e uma reportagem meio sem graça, eu fazia uma reportagem de 300 anos atrás, com aquela linguagem de jornalista e tal, eu estava assim sem graça, não tinha jeito não estava no tom, não estava com a embocadura de literatura a coisa. Aí, e todo jeito que eu pensava, eu não conseguia sair, ficou um negócio que me demandou muito tempo. Aí eu bolei uma coisa para iludir meu cérebro. Foi o seguinte, eu escrevi, esse negócio está escrito, umas 20 páginas de livro, mais ou menos, eu escrevi uma história que é o seguinte, que eu fui mesmo, mas não foi bem assim. Eu fui para Portugal para fazer uma pesquisa e tal lá, e chegou lá, uma pessoa, ao saber que eu estava pesquisando aquele negócio, uma pessoa me deu um tesouro que era os manuscritos do filho do Anhanguera que contavam a história desse período. E aí então o filho do Anhanguera, ele teria escrito esse material. O Pedro Taques de Almeida Paz Leme, que era um historiador e garimpeiro, que era sobrinho do Anhanguera, ele esteve garimpando por aqui, garimpou em Crixás, garimpou em Pirinópolis, garimpou em Goiás, garimpou lá em Traíras. Ele é um garimpeiro violento. E ele era também escritor, historiador, escreveu a Nobiliarquia Paulistana. Ele foi em 1755 para Portugal para poder fazer a publicação do livro da Nobiliarquia Paulistana. Ele estava lá no dia... 1755 foi na época do maremoto lá do... Isso. Aí, então, em 1755, ele estava em Lisboa com esse manual debaixo do braço, e ele tinha levado também os manuais do primo, que era filho do Anhanguera, para poder caçar uma editora lá, para poder publicar o livro, que contava a história, aquela história daqueles morros depois da chuva. Aí, então, eles estavam lá, e o Pedro Taques
estava na região do maremoto, teve o terremoto, teve o maremoto. Pedro Tax perdeu todo o manuscrito da obra dele e também perdeu o manuscrito da obra do filho do Anhanguera, do filho bastardo do Anhanguera. O filho do Anhanguera teve o cuidado, porque ele era muito curioso, ele teve o cuidado de fazer uma capa do livro, encapar o livro com um material de leite de mangaba, para poder ficar impermeável, certo? E o Pedro Tax não teve esse cuidado. O Pedro Tax, o maremoto levou, e o livro do sobrinho do Anhanguera ficou embutido na areia lá, e depois essa pessoa que teria me entregado o tesouro, porque o que eu estava procurando estava naquele livro, me entregou o tesouro. Ela era arqueóloga e ela achou aquele negócio na pesquisa e ela não entregou para o pessoal que estava fazendo pesquisa. Ela levou para a casa dela, que ela achou muito curioso. Lá ela abriu e viu que era a história. E ela falou, um dia isso aqui vai servir para alguém. E ela me entregou o livro. E esse livro era escrito como? Aí ele tinha que escrever mais ou menos igual eu escrevia aquelas cartas Porque a língua falada, de um modo geral, era o Nhangatu. Era uma língua misturada tupi com português arcaico. Aí então, mas ele tinha uma linguagem do palácio, a linguagem... Uma espécie de língua geral, né? Não, mas ele tinha uma língua culta, um português. Né? É uma língua específica. Então, ele deveria escrever naquela língua específica, porque ele estava escrevendo uma história, narrando aquela história das viagens dele com Luís de Assis Mascarenhas. Então, aí foi que eu iludi meu cérebro, que eu estava copiando o texto do filho do Anhanguera. Porque o filho do Anhanguera, ele não ia escrever uma reportagem, ele escreveu a linguagem rebuscada, uma linguagem barroca. Né? Foi aí que eu consegui me iludir para poder escrever a história. Que foi mais ou menos o que Humberto Eco fez no terceiro romance dele, A Ilha do Dia Anterior, né? Que ele escreve em linguagem barroca também. Fez toda uma pesquisa. Isso e tal. Então, aquela linguagem, eu pesquisei em texto da época. Padre Vieira e tantos outros aí que escreveu naquela época. Perfeito. Bom, agora caminhando aqui para o final, né, professor Itami Campos, qual que seria as suas últimas considerações sobre essa temática de literatura e história? Eu acho que, vamos dizer assim, você tem a quantidade de escritores e tal, até de poetas e contistas, tem um campo interessante. A própria história de Goiás fornece elementos para você trabalhar, quer dizer, com essa preocupação, quer dizer, se você não, às vezes, um personagem recente, mas você tem personagens interessantes de antigamente, na justiça, fenômenos de Goiás, né? Você tem uma série de fenômenos na história de Goiás que dá trabalhos interessantes de ficção, trabalho de romance. Eu acho que tem realmente assim, muita literatura possível nessa perspectiva. Agora, nós da universidade exigimos o quê? Uma dissertação ou uma tese que não é um caráter de histórico. Praticamente você não aceita, de modo geral, não aceita uma dissertação ser ficcional. Mesmo que seja próximo, mas assim, não, tem que ser uma pesquisa histórica, uma pesquisa. Então, esse é um dos problemas. Tem os métodos da universidade. Esse para mim, é um dos problemas que tem, porque você tem muitos elementos que podem... E nesse sentido, eu acho que o reforço o que colocou, uma descrição, quer dizer, um romance, ele dá uma característica, às vezes, muito interessante. É um fenômeno que na história não tem realmente repercussão, não tem muito assim, destaque, né? Não tem muito destaque. Quer dizer, então eu acho que isso você tem realmente muita perspectiva nessa direção. Ademir, deixa eu fazer uma provocação. Ok. A comédia de Dante, ela é histórica? Ela é uma ficção histórica da época, retratar aqueles fatos da época, as perseguições que ele sofreu e tal? Eu acho que é um misto de ficção e história, né? Não sei, eu não pensei sobre isso. Talvez eu seja precipitado em responder. A conversa de? A comédia do Dante. A Divina Comédia, como é mais conhecida, né?
assim, a impressão que eu tenho é a seguinte, na verdade, existe muita controvérsia sobre isso, mas uma espécie de ponto de chegada seria o seguinte: o que o Dante quis fazer, ele fundamentalmente, foi uma apresentação da cosmogonia popular do que é a Igreja Católica, dos mitos, dos temas e tal, que não dialogava necessariamente com a dogmática, ou seja, não era teologia oficial. Mas o que as pessoas falavam, como que era o inferno, como que era o purgatório, aquela coisa toda. E nesse meio ele colocou os personagens que eram conhecidos na época. Então tem até um episódio muito interessante. Colocou até bispo. Bispos, santos, exatamente. Papas, exatamente. Que o Humberto Eco conta em um dos textos dele, que é o seguinte: que o Dante estava numa cavalariça, e tinha o cara lá fazendo lá uma ferradura e martelando, tudo mais e tal. E aí ele chegou perto desse trabalhador, né? Porque ele ouviu ele cantando, e a Divina Comédia era musical, né? Não se sabe hoje em dia a melodia, mas se sabe que era cantada. Cantando versos da Divina Comédia. Ele achou interessante, então se aproximou. De repente ele cantou um verso errado, o Dante foi lá e bateu nele, né? Aí Humberto Eco, ele cita o seguinte: na verdade, o que é estranho para os nossos olhos de hoje, ouvidos de hoje, é que o cara da cavalariça conhecia a Divina Comédia. Ou seja, era uma peça literária popular na época. E isso por quê? Porque eram as histórias que as pessoas contavam do que era o inferno, purgatório, paraíso, tal. Primeiro isso, sem teologia oficial. E segundo, que tinha os personagens da época também, que as pessoas falam: não, fulano fez isso, fulano falou: esse cara vai pro inferno. O Papa também fez. O Papa, tal. Então o Dante colocou tudo isso, só que é aquela coisa, como ele é um grande poeta, um dos maiores de todos os tempos, tal, então virou uma peça literária extraordinária. Mas me parece que o objetivo... Escrito em linguagem popular, né? No linguagem popular, exatamente. Esse é o grande ponto. Inclusive, não foi escrito em latim, né? Foi escrito em florentino, né? Ou seja, que era o italiano, digamos, do povo, né? De Florença, né? Que o povo falava em Florença. O que fez toda a diferença para que o texto se popularizasse. Ou seja, não tinha uma intenção de ser histórico, né? Mas de discutir uma cosmogonia e, ao mesmo tempo, divertir as pessoas colocando papo no inferno, fazendo essas brincadeiras. Inclusive, a Divina Comédia, né, é um livro que cria os fundamentos da língua italiana. Né? Da língua italiana, exatamente. Igual Shakespeare criou os fundamentos da língua inglesa, Camões criou, português e tal. A tradução criou os fundamentos do russo. Exatamente. Né? E aquela velha história, assim, isso é tema até para outra discussão, né? Que obras literárias criam o idioma. Eu até brinco muito isso, falando que a literatura, me desculpe as outras artes, é a única arte que cria civilizações. Né? E dito isso, e você, Edivaldo, quais são as suas últimas palavras de hoje? Olha, é o seguinte, você perguntou para o professor material histórico para fazer literatura em Goiás. Goiás, não só Goiás, mas qualquer lugar do mundo é riquíssimo de fatos históricos para você escrever literatura. E aí depende do talento e da habilidade da embocadura de quem vai escrever. Né? Por exemplo, aqui em Goiás, você quer um exemplo bom de coisa para vocês contar uma história? A derrubada da pedra de Serra Dourada, por exemplo. Dá um romance espetacular. Um romance até picaresco, né? Picaresco, né? Picaresco e picareta, né? Picareta, para derrubar a pedra. Agora, você imagina o seguinte, a simbologia que tem um grupo se reunir para poder derrubar uma pedra que é símbolo do Estado. Querer derrubar a democracia, é um símbolo imenso, uma metáfora imensa de um país que nunca encontrou seu rumo. É o país que derruba a pedra que o simboliza. Eu faria uma cena do Bertrand recebendo a notícia. Imagina. Não, por exemplo, você tem aquele crime do jornalista que foi morto aqui na praça, que o pessoal levou o corpo dele lá para o palácio. Nunca ninguém escreveu sobre isso. Que gerou o 5 de março, né? O 5 de março, foi no dia 5 de março, né? Então, assim, essa história da pedra é só um exemplo, mas está cheio de exemplos em que você poderia pesquisar um pouquinho e com um pouquinho de talento você escrever um puta romance. Então fica a dica aí do historiador, do escritor, né? Tem muita história para ser contada
em Goiás, e história com E, que não se fala mais, né? Então transforma essa história com E em história com H, escreva literatura histórica, leia literatura histórica, né? Leia história, leia literatura e escutem os nossos diálogos acadêmicos. Muito obrigado. Semana que vem vamos ter o último da temporada, que vai reunir Miguel Jorge e Luiz de Aquino para discutir prosa e poesia. Muito obrigado, professor. Obrigado, Edival. Até breve. Valeu.